Então hoje nós temos um assunto muito interessante, pessoal, que é um assunto de interesse econômico e de interesse científico gigante, que é o hélio 3, a busca por hélio 3. Para quem não sabe, pessoal, hélio 3 tem aqui na Terra também, tá? O pessoal costuma dizer que tem hélio 3 vazando do núcleo da Terra, é algo do tipo. Só que como o hélio e o hélio 3, né? O hélio da tabela periódica é o L4, 2 prótons, 2 nêutrons. O hélio 3 é 2 prótons e 1 nêutron, tá? Este é o hélio 3, e ele tem o mesmo peso que o trítio. Só que o trítio é 1 próton e 2 nêutrons. Mas é muito interessante isso, né? Então ele substituiria o trítio na fusão nuclear de trítio e deutério, que são 2 isótopos do hidrogênio. Então ele atenuaria uma questões de neutro energético. Enfim, tem muito hélio 3 na Lua, tem algum hélio 3 aqui na Terra que está literalmente vazando, e é algo interessante de nós abordar hoje, tá? É algo, quando a gente fala vazando, tá, pessoal, os gases vazam por aí, principalmente gases leves. No caso, o hélio é um dos gases mais leves que tem no universo, tá? Então, hélio 3 terrestre estaria mais nos polos. Se você pensar, ele poderia estar mais na região dos polos, mas a verdade é que ele estava mais armazenado nas camadas de baixo da Terra e ele está vazando. Tem até um vídeo que o Sacanão fez, que ele estaria nas camadas mais internas e ele está vazando. Por quê? Porque hélio é um gás muito leve. Se você colocar ele num balão, sobe, né, o balão. Então, é um gás que um dia vai estar em extinção nos planetas, porque ele consegue escapar. Ele atinge uma coisa chamada velocidade de escape e ele escapa da atmosfera. Então, o hélio é uma coisa que fica em extinção. Então, é importante, né, fazer reservas de hélio a ponto de você guardar ele, né, armazenar em um local no planeta onde ele fique, né, e ele não tenha a velocidade de escape para sair do planeta. Então, pessoal, eu separei alguns vídeos aqui, alguns bate-papos sobre a possibilidade do hélio 3. O hélio 3 é algo bem abundante na natureza, vamos dizer assim, não é algo tão raro, tá? Não é raro. Claro que você não vê muito falar isso por aí, porque não sabia onde estavam as reservas, mas hélio 3 não é algo tão raro assim no universo, tá? Só para deixar claro, esse é o ponto 1. E o ponto 2 é que ele pode ser utilizado nas fusões nucleares. Uma quantidade muito pequena de hélio 3 poderia sustentar uma cidade muito grande por um bom período, por um bom intervalo de tempo, por um longo período. Isso implicaria que ele é uma energia útil, renovável e sustentável para o futuro. Então, o hélio 3 pode ser a chave para aquelas energias que a gente busca, algo parecido com, por exemplo, tecnologicamente falando, algo muito similar a aproveitar a energia de uma estrela. Porque a fusão nuclear nada mais é do que a energia de uma estrela, né? A fusão nuclear, ela sintetiza algo muito similar ao que ocorre no núcleo de uma estrela, sendo eles forçando a fusão do trítio com deutério e liberando nêutrons e muita energia, assim como núcleos de hélio. Dizer que a água de Marte também tinha uma composição que fazia ela evaporar facilmente da atmosfera, por isso sumiu. Pois é, cara, vamos ver, a água de Marte com a composição, talvez ela fosse uma água mais pura que aqui a da Terra, talvez. Mas enfim, né? Vamos ver isso, porque a água, a princípio, a água que a gente conhece é H2O, tá? Talvez ela tinha menos, ela não tinha muitos sais que fazeriam ela ficar com ponto de fusão maior. Poderia ser isso, tá? Enfim, tem vários estudos sobre isso, mas a água em si é a mesma, tá? É H2O. Talvez os sais que estavam solúveis nela não aumentavam o ponto de ebulição dela. Talvez fosse isso, tá? Então, bora lá, vamos achar um vídeo aqui. Tem um vídeo do Space Today e tem umas coisas bem bacanas aqui de papos de podcast, né? Que eles falam sobre L3, vamos explorar muito isso hoje e essas questões de energia, fissão, fusão nuclear, tá? Então, pode mandar brasa e mandando pergunta aí também que a gente vai indo. Tamo junto. Vamos ver. E o título dessa é Está vazando o L3 do núcleo da Terra. E agora? Né? Cospe na mão e joga fora. Enfim, eu vou explicar para vocês por que isso daqui não é um problema nenhum. Sempre estava ocorrendo, sempre ocorreu. Átomos fazem parte do processo de evolução do universo, processo de modificação da matéria. Assim como nós estamos mudando, né? Oxidando, reduzindo, trocando átomos e energia com o ambiente, os átomos em si também realizam aquela velha história do na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, hoje a gente vai aprender muito sobre isso e vamos partir para cima do hélio 3. Bora lá então. Vai lá, Sacanão, manda abraço. Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today
E você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver o seguinte: o núcleo da Terra está vazando. E está vazando, sabe o que do núcleo da Terra? Hélio 3. Ué, Sérgio, mas você disse que Hélio 3 não pode ter na Terra? Que história é essa? Não pode ter na superfície da Terra. O único lugar que tem Hélio 3 na Terra é no núcleo. Então vamos entender essa história toda, por que tem Hélio 3 no núcleo e essa história do Hélio 3 está vazando. E uma questão, hein? Será que a gente poderia aproveitar esse Hélio 3 que está vazando do núcleo da Terra aí para usar nas usinas de fusão nuclear? Já pensou? O vazamento do núcleo da Terra, será que pode ser considerado aí a salvação da energia no nosso planeta? Então, pessoal, vamos ver, né, a fonte de hélio 3 aqui na Terra, de onde que é provindo, tá? Então, o hélio 3 é um elemento que você pode ter ele produzido a partir de alguns elementos, como, por exemplo, o hélio 3 é formado por 2 prótons e um nêutron, tá? Este é o hélio 3. O hélio da tabela periódica é o hélio 4, formado por 2 nêutrons e 2 prótons. Então, se você der um jeito de realizar uma colisão de partículas do qual arranque um nêutron do hélio 4, você tem o hélio 3, tá? Onde isso acontece? Raios cósmicos. Raios cósmicos podem fazer isso, tá? Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar... Uma coisa importante de lembrar, tá, pessoal, que os átomos que você tem no universo, a grande abundância de átomos, de nebulosa, quando você tem uma grande explosão de raios cósmicos, uma supernova, uma quilonova, né, é dispersado um monte de partícula. Esse monte de partícula pode fazer átomos novos, tá? Principalmente átomos com núcleo instável, átomos radioativos, que acontece, como foi, por exemplo, depois das explosões nucleares aqui na Terra, que foi detectado átomos com núcleo radioativo. Por quê? Porque as explosões de bombas atômicas liberaram partículas de alta energia, né? Aquela velha história, né? Ah, você já desce aí, já deixa o seu like, então vamos lá. Estudar o núcleo da Terra é algo muito difícil. Na verdade... É um negócio muito complicado, cara. É verdade, pessoal. Estudar o núcleo da Terra é algo muito complicado, como o Ninho disse Sakane, porque depende muito de informações, tanto informações sismológicas, né? Quanto informações de radiação, né? Informações radiológicas. Fiz até o podcast lá, o Horizonte Eventos, sobre a Psyche, né? E a gente fala que o núcleo da Terra é um local inacessível. Inacessível mesmo. Exatamente. Diretamente, não dá pra gente estudar o núcleo da Terra. É impossível. A não ser no filme, não né? Não tem como, tá, pessoal, você estudar o núcleo da Terra. Esquece, lembre-se que você tem uma camada de magma, né? Muito grande. Além disso, a temperatura do núcleo da Terra é extremamente elevada e a gente vai ficar só com aquele filme, né? A viagem ao centro da Terra. É isso que a gente vai ficar, né? Ir até o núcleo da Terra é muito similar em tentar ir até o Sol, né? Algo muito similar. O núcleo que o pessoal constrói, aquela nave, vai até o núcleo do planeta. Como a gente estuda o núcleo da Terra? Através de ondas sísmicas, através de ondas geradas pelos terremotos. É uma maneira? É uma maneira, porém, é uma maneira, como a gente diz, indireta. A gente, ou seja, estima as propriedades do núcleo através da análise de outras propriedades, como velocidade de propagação de onda, fase, amplitude e vários outros atributos que a gente chama que tem aí no sinal gerado pelo terremoto. Mas seria muito bom se a gente conseguisse ter acesso. Bom, isso daqui, né, pessoal, para quem você sabe, é análise, né? Análise de geofísica e tudo mais, você vai estudando o comportamento da propagação de ondas, ondas mecânicas e até mesmo da emissão de radiação, né? E da composição que você vê lá embaixo. E aí você vai fazendo estudos e você vê, ó, o estado da matéria é esse, a princípio a composição é essa, e aí você começa a saber o que tem abaixo de nós, né? No núcleo da Terra. Núcleo do planeta Terra. Pelo menos ter acesso a alguma coisa diretamente. No caso do manto, a gente tem, né? Quando a gente tem um vulcão entrando em erupção, a gente vai lá, pega aquela rocha derretida, aquela rocha veio do núcleo, do manto terrestre. Então é uma maneira de ter acesso direto ao que está acontecendo ali no manto da Terra. Mas o núcleo é muito difícil. Porém, para a sorte dos pesquisadores,
Existem determinados locais na Terra, um deles fica lá no Ártico, lá no Canadá, Ó, pessoal, lá na parte do Canadá. chamada Ilha Baffin, ou Ilha Baffin. E nesse local, os geoquímicos, que é a galera aí da geologia, da geofísica ligada com a química, eles estudam, nessa ilha, eles detectaram um vazamento de sabe o quê? Do famosíssimo hélio 3 que eu falo sempre para vocês. Isso mesmo. Está vazando hélio 3. E aí é o seguinte, né? Todo mundo veio falar por aí que não existe hélio 3 na Terra. Por que não existe? Porque o hélio 3 ele se forma quando a radiação ultravioleta entra em contato ali com as rochas lunares e aí forma o hélio 3. O hélio 3 realmente ele não existe na superfície terrestre. Mas no núcleo da Terra nós temos hélio 3. Por quê? Por conta do momento da formação do planeta terrestre, o núcleo formou. Pessoal, nós não temos hélio 3, né, na parte da atmosfera terrestre, nessa parte onde nós vivemos, vamos dizer assim, porque ele escapa. Você já viu o balão de hélio, né? Sobe. Então, um átomo de hélio, ele sobe, ele atinge a velocidade de escape e ele sai da atmosfera. É por isso que nós não temos hélio 3 aqui, tá? Na atmosfera, como a gente, a princípio, poderia ter. Gerou ali hélio 3, depois o manto cobriu, depois a crosta cobriu, o hélio 3 ficou aprisionado lá. Então, no núcleo da Terra tem hélio 3. Então, o que acontece? Nessa ilha, lá no Ártico canadense, está, então, vazando hélio 3. Como que os pesquisadores descobriram isso? Eles foram lá, fizeram um trabalho de campo, lá usando a Insider deles, para não ter... Ó, pra vocês verem, pessoal, eles usaram a Insider deles, né? Porque pode ser muito radioativo o local. Sacana mandou bem nessa, enfim, né? Tô zoando também, tá, pessoal? Sacanão também. Durante o dia de trabalho, para ficar lá tranquilão, mesmo preta a camiseta, aliás, isso é muito bom também, para você ficar ali no trabalho do dia a dia. Os pesquisadores analisaram afloramentos, que são exposições de rocha, e nessas exposições eles fizeram ali toda a descrição da rocha, toda a análise geoquímica da rocha, e eles descobriram altas concentrações de hélio 3, coisa que não pode ter na superfície por conta daquilo que eu já falei para vocês. Quando o hélio 3 ele vaza do núcleo e chega na superfície, ele rapidamente vai para a atmosfera. O hélio 3 ele não fica na superfície terrestre, mas no núcleo da Terra tem hélio 3, acho que isso vocês já entenderam. Então, os pesquisadores descobriram que nessa região aí está ocorrendo um vazamento. É como se o núcleo da Terra... Então, pessoal, essa região aqui é muito interessante. Você detectou átomos que estão saindo dali, tá? E que estão dando um jeito de escapar, entre aspas, dando um jeito de escapar, né, da parte mais interna da Terra. O hélio 3 é muito volátil, algo muito leve, e ele vai escapar e não tem jeito, tá? Aquela velha história, gás escapa. Estivesse vazando, ele está eliminando hélio 3. E isso é muito interessante em vários aspectos. O primeiro, identificando esse hélio 3, a gente consegue ter uma informação direta agora, lembra que eu falei no começo? A gente pode ter uma informação direta do núcleo da Terra, porque esse hélio 3 vem de lá. Então, isso é muito valioso para se ter, para estudar o núcleo do planeta Terra agora, não mais de forma indireta, mas sim de forma direta. Então, isso é a primeira grande tchan aí dessa pesquisa. E o segundo, vocês já podem imaginar do que eu vou falar, é o seguinte, né? O hélio 3, a gente sabe que é o elemento que vai fazer com que o processo de fusão nuclear transcorra da maneira mais estável conhecida. E aí é o seguinte, será que não seria possível pegar esse hélio 3 que vazou lá do núcleo, que está vazando lá do núcleo, e usar esse hélio 3 para, então, alimentar os reatores de fusão nuclear? E assim... Pois é, né, pessoal? O hélio 3 poderia substituir o trítio. O trítio, na questão do trítio e deutério dentro da fusão nuclear, tá? Então, trítio e deutério libera núcleos de hélio ali e liberaria a radiação. Só que o trítio e o deutério liberam um nêutron de muita energia e daí começa a atingir o núcleo.
o núcleo do reator. Aí o núcleo do reator começa a ficar com átomos radioativos e você chama aquilo de lixo radioativo. Então seria muito mais útil você colocar o hélio 3 no lugar do trítio, que essa fusão faz o mesmo resultado e é mais estável, né? Libera nêutrons com menos energia. Seria algo bem mais legal. Enfim, mas ainda, né, não foi testado dessa forma. Está sendo testada a fusão nuclear com trítio e deutério.